Olá pessoal, eu vou mostrar como puxar dados de um arquivo do Excel para outro arquivo do Excel. Então, eu tenho este arquivo aqui chamado arquivo do código. E tenho outro arquivo que é chamado arquivo dos dados. O primeiro passo vai ser criar um código para abrir este outro arquivo. Então eu vou apertar aqui Alt F11, vou inserir um módulo e vou criar aqui um procedimento chamado importar dados. Esse procedimento, o primeiro passo aqui vai ser abrir o outro arquivo, né? O arquivo que contém dados. Tá? Então, lembrando que aqui eu estou no arquivo que contém o código para puxar os dados, tá? Então, vamos tentar aqui abrir esse outro arquivo, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, workbooks.open, e aqui eu tenho que informar o nome do arquivo, né? Só que para ele achar o arquivo, né, eu vou precisar do caminho inteiro do arquivo, né? Ou seja, a pasta em que está esse arquivo, tá? Então, eu vou ter que pegar aqui no meu computador, né, procurar onde está esse arquivo, tá? O arquivo está nessa pasta aqui, ó, tá? Então eu vou ter que voltar lá, colocar esse caminho aqui, tá? Entre aspas, aqui mais uma barra e o nome do arquivo, que é arquivo dos dos dados ponto xlsx, fecha aspas. Vamos testar e vamos ver se vai dar algum erro aqui. Então olha lá, você viu que deu uma piscada aí, né? Por quê? Ele não apresentou nenhum erro. Agora vamos ver se ele abriu o arquivo. Abriu aqui, ó. Abriu o arquivo aqui, ó. Arquivo dos dados, tá? Então o primeiro passo está concluído, ok? Agora eu vou fazer uma pausa aqui no vídeo, vou preencher alguns dados aqui neste arquivo dos dados e depois vou voltar para a constituição do segundo passo do código. Então, voltando aqui, eu tenho aqui o código, o nome, o cargo e tenho aqui dois registros da Maria e do José. Agora eu quero que, ao abrir esse arquivo, ele pegue esses dados aqui, né? Consulte esses dados aqui e leve para um formulário meu, tá? Então eu vou criar aqui o formulário. Nesse arquivo do código, tá? Eu vou inserir um user form. Vou ter aqui 3 caixas de texto. Tá? Vou fazer mais uma pausa no vídeo e vou
formatar essas caixas de texto aqui, aí eu já volto com vocês. Então, voltando aqui, eu tenho aqui o código, o nome e o cargo e o botão buscar, que ao clicar nesse botão, ele deve preencher o nome e o cargo relativos ao código que eu digitar aqui, tá? Então, vamos voltar para o nosso código que importa os dados. Vamos agora para o segundo passo. O segundo passo agora vai ser percorrer o outro arquivo que contém dados, tá? Então, é necessário ter em mente que quando ele abre esse arquivo aqui, o arquivo que vai ficar ativo é esse arquivo que ele acabou de abrir, tá? Então, quando eu disser aqui Active Workbook, tá? Active Workbook, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer que é esse outro arquivo aqui que contém os dados, tá? Então, porque é ele que está ativo no momento, tá? Então, vou dizer aqui Active Workbook é o arquivo que contém os dados, tá? Então, eu vou dar um apelido aqui para esse arquivo que contém os dados, tá? Então, eu vou criar uma variável aqui, ó, din w2s worksheet, tá? Perdão, din w2s workbook, tá? Workbook, ok? Então, esse W2 vai ser esse arquivo aqui que contém os dados, tá? Então, eu vou agora configurar o W2 para ser o arquivo que está ativo no momento, tá? Active Workbook, tá? Então, W2 agora passa a ser o arquivo que contém os dados. Din linha as integer, linha igual a 2. Então, aqui eu começo a percorrer esse arquivo que contém os dados, tá? Então, while w2.sheets1, tá? Eu vou, por enquanto, só lidar com a primeira planilha que está lá nesse outro arquivo, tá? Então, é a sheets1. Ponto range. A e linha ponto value for diferente de em branco. Linha vai aumentar de 1 em 1. Então aqui eu já estou percorrendo a coluna A do arquivo que contém os dados, tá? Enquanto ele não achar uma linha em branco, ele vai continuar percorrendo, tá?
Aí aqui eu vou perguntar se esse dado que está na célula da coluna A for igual a mi.txt. Só que aqui, como está num módulo, eu não vou poder usar o mi ponto, tá? Vou ter que usar aqui o nome do formulário, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar um nome nesse formulário aqui, ó, tá? Ele vai se chamar FRM dados, tá? Aí eu volto aqui para o módulo 1. If frm dados ponto txt código ponto text for igual ao dado que está lá na minha célula, então end if, tá? O que vai acontecer? Se for igual, ele vai pegar o dado que está na coluna B, tá? Da minha planilha. Então vai ser frm dados ponto txt nome ponto text vai ser igual ao dado que está na coluna B da mesma linha lá da minha planilha, tá? Só que essa planilha não é deste arquivo que eu estou aqui no código, é o outro arquivo que contém os dados, tá? Então aqui o cargo vai ser o que? Vai ser aquele dado que está na coluna C dessa planilha, tá? Aí, peguei os dados, pronto. Eu já posso fechar o outro arquivo, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, w2.saved igual a true, tá? Isso aqui é para entender que o arquivo já está salvo. Estando o arquivo já salvo, ele já pode fechar o arquivo sem dar nenhuma mensagem, tá? Então, o arquivo já está salvo, né? Aí, eu posso, então, fechar esse arquivo, w2.close, tá? Fechei o arquivo, pronto, acabou o código, tá? O que eu tenho que fazer aqui agora é chamar esse procedimento aqui para importar dados, tá? Então, eu venho aqui, ó, vamos buscar, né? If mi.txt código ponto text for diferente de em branco, then end if call importar dados, tá? Vamos lá para o formulário, tá? Só que antes eu vou ter que fechar esse arquivo aqui, ó, tá? Que contém os dados, porque eu já abri fazendo o teste ali, tá? Eu vou fechar o arquivo. Aí, quando eu for executar aqui o formulário, eu não vou mais precisar fechar outra vez, tá? Ele já vai fechar sozinho. Então eu vou fazer aqui um código 1, 2, 3, 4, tá? Vou clicar em buscar.
Ó lá, deu a piscada, né? E preencher aqui, ó, com Maria e cargo digitadora, tá? Vamos conferir. Conferir aqui, arquivo dos dados. Vou abrir o arquivo, olha lá, 1, 2, 3, 4, Maria digitadora, tá? Então ele pegou o dado corretamente, ok? Eu vou tentar, eu não sei se vai adiantar, tá? Só que eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui, ó, a seguinte linha de código. Application ponto screen updating igual a false, tá? Eu vou tentar evitar que ele dê aquela piscada lá, tá? Não sei se vai realmente funcionar. Vamos fazer o teste, tá? E aqui eu volto a atualização de tela, tá? Vamos voltar para o formulário. Aqui, código 1, 2, 3, 4. Buscar. Olha lá, viu? Aquela piscada ele não deu, tá? Ele abriu o arquivo e fechou sem dar aquela apagadinha, tá? E aí ele preencheu aqui para mim. Agora vamos supor que em vez de trazer os dados de um outro arquivo para este arquivo, você queira levar os dados deste arquivo para um outro arquivo. Então eu vou copiar todo esse código para importação. Vou inserir um módulo aqui. Vou colar o código. O primeiro passo, então, é novamente abrir o arquivo, configurar o arquivo como sendo W2 e percorrer a coluna A da primeira planilha desse outro arquivo para encontrar uma linha em branco. E ao percorrer a minha coluna A do outro arquivo, eu não vou mais fazer essa verificação para que o dado lá da célula que está no outro arquivo seja igual ao dado que está na minha caixa de texto. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa parte eu vou passar aqui para baixo, tá? Este if aqui não vai ter mais. Aqui então eu vou apenas contando as linhas para descobrir qual é a próxima linha em branco, para que nessa linha em branco eu possa cadastrar um item, tá? Então aqui vai ser o inverso, ó. A coluna B lá do meu outro arquivo vai ser igual àquilo que está na minha txt-nome. A coluna C lá do meu outro arquivo vai ser igual ao que está na minha txt-cargo. E a coluna A lá do meu outro arquivo vai ser o que está na minha txt código. O problema
é que anteriormente, como eu não alterava o outro arquivo, eu nem salvava o arquivo, eu já considerava o arquivo como salvo. Agora eu vou precisar realmente salvar esse outro arquivo. Então vamos lá, colocar aqui um código 2221, nome Paulo, cargo mecânico, buscar. Pronto, já salvou, tá? Aí eu abro outro arquivo só para conferir aqui. Arquivo dos dados, tá lá, Paulo Mecânico, tá? Então, esse era o código que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal.